Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. Mateus, capítulo 25. Eu esqueci só de te falar uma coisa, que você ficou se perguntando. E domingo que vem, como é que vai ser? Vai ter culto, vai ter atividade na igreja? Normal. Escola dominical pontualmente às 9h30, departamento infantil, o culto matutino, ceia do Senhor, e domingo à noite também teremos culto. Então, você que não estará conosco lá no acampamento, é culto normal na igreja, viu? Mas vamos lá, Mateus capítulo 25, os versículos de 1 a 13. Esse texto é o texto do calendário cristão que nós acompanhamos na docência da igreja. Diz a palavra: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E a que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Estava pensando aqui nesse texto, enquanto refletia sobre a palavra para trazer para vocês, que nós já refletimos sobre isso em outra oportunidade, e duas ideias me vieram à cabeça, que eu queria, a primeira delas, lhe fazer uma pergunta. Vem cá, se você tivesse a oportunidade e a possibilidade de saber o que vai acontecer na sua vida, pelas decisões e pelos caminhos que você está trilhando, você gostaria de saber? Hoje. Sim ou não? Quem gostaria de saber, levanta a mão. Obrigado. Quem não gostaria de saber? Ok. Deixa a vida me levar, não é isso? Tá certo. É isso daí. Então, o que acontece? Eu acho muito curioso, e eu fui alertado carinhosamente pelo Edno, com toda a razão, sobre isso, que às vezes a gente faz uma leitura das palavras de Jesus, sempre como se fossem uma palavra de juízo, sempre como se fosse um dedo em nossa direção. Mas as palavras de Jesus, elas sempre são a palavra de alguém que ama, de alguém que veio para salvar, de alguém que quer mostrar quais são as consequências das minhas e das suas escolhas. E é com este temperamento que eu acho que a gente precisa ler a palavra. Talvez, se eu for ler da maneira que muitas vezes eu ouço pregações sobre isso, esse texto, fosse um texto da gente só trazer juízos e pesos sobre os nossos ombros. Mas eu preciso fazer uma leitura de Jesus, que está vendo o caminho pelos quais a gente está se conduzindo e dizendo para a gente: olha, eu já vi o final da história, eu conheço o final da história, eu quero te propor uma solução melhor, eu quero te propor um caminho sobremodo excelente. Se não houver amor, nada serei. E a segunda coisa que eu me lembrei aqui, ao ler esse texto, é óbvio, pastor faz casamento um atrás do outro, né? Isso é uma coisa que faz parte já do nosso ministério. E eu não sei, até hoje, não sei quantos anos de ministério eu tenho, eu continuo a me perguntar por que as noivas se atrasam.
Eu não consigo entender, né? E virou uma instituição isso, né? Inclusive, quando chega a cerimonialista, diz, olha, chega atrasada, né? Algumas estipulam até horário, 30 minutos atrasada. Eu já fiz casamento que a noiva chegou 1h30 depois, né? Mas por que as noivas chegam atrasadas? Eu nunca obtive essa resposta. Até o dia que eu fui fazer um casamento, num lugar belíssimo, em Búzios, lindo, lugar maravilhoso, e era no entardecer, que o objetivo é que no final do casamento se tivesse o pôr do sol. Lindo, 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 lindo. Estou lá já esperando que vai ter atraso. O casamento virou um pandemônio, porque a noiva chegou na hora e entrou primeiro do que todo mundo. Não tinha ninguém esperando isso, ninguém. Os músicos atolados para trocar música, a madrinha não tinha chegado, até a gente que quando é convidado para casamento, a gente dá aquele jeitinho de chegar atrasado, né? Ela pegou todo mundo de surpresa, entrou primeiro, a cerimonialista tentou demovê-la, não, é o meu casamento, e nós marcamos 5 horas com as pessoas, 5 horas que eu vou entrar. E chegou depois, a cerimonialista veio, mas tem madrinha que não chegou, entra sem madrinha, mas o casamento vai ter. Eu falei, essa daí é das minhas, né? Essa eu gostei, mostrando a seriedade que para ela, eu não vou dizer que as outras não o são, mesmo porque a Ana Lúcia chegou atrasada também, com aquilo que para ela era vital. E é com esses dois espíritos que eu gostaria que você fizesse a leitura desse texto das bodas. Primeiro da urgência, da responsabilidade, mas também da palavra de um Jesus que quer te abençoar, que está dizendo para você e antecipando para você os caminhos que muitas vezes a gente trilha e dizendo como será o final. Você vê que a partir do capítulo 21 ao 28, Jesus já está pregando em Jerusalém e você sabe muito bem que Mateus é o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino dos céus, que fala da justiça, que Jesus começa a expô-la no Sermão do Monte, nos mostra que a justiça do reino produz sinais concretos, liberta cativos, trata dos oprimidos, que a justiça do reino não é um ideal, é uma sabedoria que precisa ser vivido na sua caminhada, é uma sabedoria existencial. Nos mostra que o reino, a justiça do reino, ela vai encontrar obstáculos na sua vida, se pautando por um Jesus que salva e que liberta, você vai encontrar obstáculos, que dessa ação de Jesus nasce um novo povo e que essa vinda do reino, ela se dará e se dá de uma forma que é definitiva. E nesse sentido provoca ruptura com o antigo povo de Deus. Com certeza que gera conflitos com aqueles que preferem manter o mal. Isso é confrontação. Que o reino e a justiça do reino de Deus, ela destrói reinados de morte e de injustiça. Com essas coisas nós não comungamos. Mas repare que Jesus aqui está dizendo que o reino dos céus não é como 10 virgens, mas é semelhante à experiência das 10 virgens. E através da experiência da vida dessas, Ele quer nos mostrar o caminho da salvação. E quer mostrar que há consequências nas nossas ações, mas também nas nossas omissões. E aqui é a descrição que para qualquer judeu é muito fácil de se entender. Porque o casamento judaico se dava dessa forma. Os noivos se trajavam como reis, havia a hora de ir buscar a noiva, e essa hora não era acertada, porque ainda havia arranjos que eram feitos dos pais, que dote ia ter, e na hora que se chegava ao acordo, aí sim, o noivo ia até a casa da noiva para poder pegá-la, e ela era colocada numa liteira, e os amigos do noivo a transportavam como uma verdadeira rainha para o lugar onde seria a festa. E essas festas duravam 1 semana. Haja dinheiro para manter vinho. Aí você vai entender por que o primeiro milagre de Jesus se deu num casamento que faltou vinho.
Uma semana bancando vinho não é mole não. E comida e carne para esse povo todo. E aí o que acontece? Você vê Jesus usar essa figura, o sentido é óbvio, não vamos tentar soluções mirabolantes, porque o texto é claro, o noivo é Jesus, as virgens são o povo, ou é o povo que espera a sua volta, a demora que o homem humana, que o homem sente da chegada do noivo, é o tempo de espera pela volta de Jesus, e o que se confronta aqui são duas atitudes. Uma tolice de falta de preparo que é culposa e uma sabedoria que traz e oferece méritos. E aqui a palavra para você nessa manhã é exatamente a expectativa e a vida que precisamos ter de uma fé que seja vigilante, de uma fé que ela seja atenta, de uma fé que ela esteja atenta aos sinais da sua própria vida. Porque muitas vezes a gente paga, sofre, ou não tem oportunidade de determinadas coisas na caminhada, na nossa vida, porque nós não estamos atentos aos sinais que a vida nos mostra. Basicamente é aquela história do sujeito que anda na rua, está vendo uma casca de banana e cai na casca de banana. No dia seguinte passa no mesmo lugar, a casca de banana está no mesmo lugar e não percebe e cai de novo na mesma casca de banana. Talvez, se a gente fizer uma pergunta aqui para todos nós agora, quem aqui nessa vida não caiu na besteira de não refletir na caminhada e partiu por caminhos que depois trouxeram não só arrependimentos, mas consequências às quais a gente não desejava lidar. Jesus, em amor, está dizendo: meus filhos, reflitam. Meus filhos, olhem para dentro e vejam os caminhos que vocês têm trilhados, porque eu quero dizer para vocês algumas coisas. A primeira coisa que Jesus está dizendo para a gente é cuidado para você não levar uma vida em que sua lâmpada não tem azeite. Viver como lâmpadas sem azeite. Viu o texto? 5 daquelas mulheres tinham o nome e o caráter de virgens, tinham lâmpadas de verdadeiras damas de honras, estavam juntas, atuaram como verdadeiras, acordaram como verdadeiras, foram despertadas pelos mesmos gritos, arrumaram suas lâmpadas como todas as outras, mas não tinham azeite. Não estavam prontas para fazer aquilo o qual elas estavam ali para fazer. Serem as damas de um casamento. E aqui Jesus está falando e refletindo sobre a humanidade, como muitas vezes a falta de preparo para a vida tem como consequência a perda do momento. E ele revela isso até para a volta dele. Não estão prontos para a minha volta. A falta de preparo para a vida. Porque eu e você podemos viver como lâmpadas sem azeite. Shur aqui, um intérprete judaico da Bíblia, ele diz uma coisa interessante: sem azeite, a lâmpada é inútil, não serve para nada. Você pode ter a lâmpada, mas sem azeite, ela não cumpre a função, ela não produz luz. Assim como ele diz que sem amor, a devoção é vã, não serve para nada. Não serve para nada. E o que Jesus está chamando a atenção é exatamente para aquilo que vai produzir razão para o momento em que se está. Uma virgem, como dama de um casamento, precisa de uma lâmpada que ilumine. Por quê? Porque o caminho da liteira é escuro. Precisaria de ter essas damas conduzindo para que o casamento chegasse a termo. E é claro que eu e você refletimos que falar de lâmpada sem azeite pode nos mostrar quando a vida não traduz a fé. Isso é lâmpada sem azeite. Quando a nossa caminhada não traduz a confissão de fé que fazemos. E aí eu me lembro de um velho ditado que diz que há pessoas que não sabem o que está acontecendo. E é engraçado como esse grupo, ele cresce. É pessoas que nem refletem sobre o que acontece, não refletem sobre a sua forma de ser, não reflete sobre a sua atitude com as pessoas, não reflete sobre o momento da história em que estão,
não refletem sobre as decisões que tomam, é gente que não sabe o que está acontecendo. E muitas vezes há pessoas que preferem este caminho porque sofreram grandes traumas na vida. E, na verdade, sem que isso seja possível, mas desistiram de viver. Você conhece gente assim? Desistiu. Simplesmente acorda, come, trabalha, estuda, dorme, se relacionamento com a frieza de alma, porque não tem aquela vividez não só da fé, mas da certeza de que Deus é presente e cuida. De um Jesus que diz, olha, não é esse momento da sua história que determina a minha presença. Eu estou convosco todos os dias da sua vida. Não é o tamanho das limitações que você tem, não é a surpresa daquilo que você não pode, não tem como lidar. Ele é presente. Ele é presente. Ele é o azeite que traz luz à sua lâmpada. Só que isso a gente precisa, não é só lembrar, é reviver, porque eu e você somos confrontados minuto a minuto sobre a operosidade, sobre mais do que isso, a realidade de uma fé que é encarnada na minha vida, na sua vida, que faz diferença nas suas decisões, que lhe permite ver as barreiras, as impossibilidades, os antagonismos, porque, como eu falei, a justiça do reino de Deus é confrontação, sim. É confrontação, sim. Não adianta a gente tentar, como os discípulos, quando estão ali, perto da transfiguração, dizer, vamos fazer umas tendas aqui e falar, isso é irreal, não existe. A gente vive a fé, é no dia a dia, é por onde eu e você passamos, vivemos e estamos. Somos confrontados, nos sentimos fracos, vivemos a instabilidade das nossas emoções, e elas são naturais porque são humanas. Mas o Senhor Jesus nos promete a sua presença e o seu cuidado. Mas há pessoas que além de não saber o que está acontecendo, elas veem as coisas acontecer, mas estão imobilizadas na história, na vida. Você já passou por um momento em que você está vendo, sabe o que precisa ser feito, e você posterga? Ou você simplesmente fica imobilizada pelo momento da história, e com isso você sofre os danos da sua imobilidade. É quase como um aleijado, um coxo que precisa também ser curado, na sua falta de ação. É aquilo como se Deus estivesse dizendo, abriu o mar, atravessa, e eu fico parado, sem saber para onde ir, porque continuo a acreditar que eu não posso, que Deus não vai fazer, que não vai acontecer. E Deus está dando sinal, vai meu filho, vai, já marquei o pênalti, já tirei o goleiro, já aproximei a trave, já fiz, só basta você dar um totozinho, mesmo assim eu estou pensando ainda nas possibilidades e nas impossibilidades. Mas há um terceiro grupo, que é desses que Jesus está chamando a atenção, é que fazem as coisas acontecer. Disso tudo, o que Jesus está nos ensinando é que é preciso ter percepção do momento que se está vivendo. Como está a sua vida? Como as coisas estão? Como as coisas precisam estar? Para quem não sabe, já dizia o poeta, para onde vai, qualquer caminho serve. Isso é vida que não tem plano de voo, que não tem projeto, que não tem sentido. E se teve uma coisa que essa pandemia fez, foi revelar as nossas incongruências. Se teve uma coisa que essa pandemia trouxe, é revelar a gente que abandonou sua vida, seus afazeres, seus sonhos, seus projetos. Gente que simplesmente apagou o sonho do olhar. E que precisa respirar o novo que vem de Deus. E que precisa acreditar que um dia novo nasce. Que o choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela... Isso é novo dia. Isso é novo dia. Eu acho que há alguns textos bíblicos, eu já falei isso para você, que a gente repete como mantra, talvez muito mais para se convencer do que crendo. Do que crendo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Aí a gente repete, eu não sei, talvez para que a gente passe a acreditar um pouco mais, ou para motivar a divindade a cumprir. Você falou, agora tem que fazer, hein? Mas não é nada disso, ele é presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Cuidado, a lâmpada sem azeite. Estou falando de falta de percepção do momento, mas também estou falando de falta de profundidade. E eu estou muito alegre. E os nossos professores da escola dominical também. Porque a presença na escola dominical aumentou sensivelmente. E precisa ser assim. A palavra, o ditado popular diz que saco vazio não para. Tá, e você quer a experiência de Deus sem conhecer a palavra? Você quer saber a vontade de Deus sem conhecê-la? É mais ou menos aquela coisa, eu quero o título de doutor sem estudar. Sem estudar. E o que o Senhor nos oferece é isso, está aqui, está escrito. O que você precisa saber está aqui. Isso aqui é transformador, não só da sua história, da sua família, mas do mundo como um todo. É a falta de profundidade. Gente que vive, crente que é superficial, e que vive muitas vezes, e por favor, eu não estou querendo aqui diminuir a nossa palavra, gente que vive só de pregação de domingo de manhã, é muito pouco. É muito pouco. Esse é um momento que é especial na vida da igreja, porque estamos reunidos, e temos a oportunidade de refletir sobre temas específicos, mas é pouco para você. Você precisa de mais. Você precisa mais. Isso não tem idade não, tá? Não vem me jogar teu cabelo branco para cima de mim não, porque isso não tem idade não, né? Tem um sujeito aqui dentro que já leu 10 vezes a Bíblia, né? E todo ano faz isso. Todo ano ele tem um compromisso. Ele fez um compromisso. Eu não vou dizer que foi o Célio, que faz isso todos os anos. É um compromisso dele de ler a Bíblia inteira. E aí a gente tem aqui gente que na igreja que pergunta: você já leu a Bíblia toda? Não levanta a mão não, porque vai que os coleguinhas do lado não levantam, fica mal, né? Mas é isso, é para você, gente. Precisamos aprofundar o conhecimento que temos da Bíblia. Sabe por quê? Sabe qual é a consciência disso? Sabe qual é a consequência disso? Você aprende como é que Deus é e como Ele age. Você aprende como o Espírito Santo fala com você. Você aprende da presença de Jesus. Que o Senhor nos dê sede da palavra. Sede da palavra. Que a gente ouça mais a palavra de Deus do que os homens. Que a resposta que a gente espera sejam buscadas e perseguidas na palavra. E não, quem sabe, na minha capacidade de articulação, no meu poder de argumentação, ou nas expectativas que muitas vezes eu tenho nos homens, porque a própria palavra me ensina que maldito o homem que confia no homem. É colocar as coisas no lugar certo, é botar azeite nessa lâmpada aí. E aí quero dizer para você que quando a fé não traz luz para a existência, sabe o que é isso? Isso é lâmpada sem azeite, pô. Se a fé que eu professo, que eu digo ter, não traz luz para por onde eu estou caminhando, não traz luz para as minhas expectativas, esperanças ou até frustração, ou para minhas lágrimas, sabe o que é isso? Está mostrando para você que a tua lâmpada está sem azeite. Por quê? Quando mais se precisa, não há como iluminar. Isso aí é porque as verdades aprendidas, elas não estão sendo aplicadas. E o Senhor Jesus disse no capítulo 7, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando eu não busco suprimento em Jesus e na sua palavra, o azeite acaba. A lâmpada apaga. É isso que está no versículo 8 aí. É o suprimento que Jesus te oferece.
Esse é um alerta de Jesus para mim e para você. Talvez seja tempo de avaliar, porque a minha lâmpada está dando sinais de esgotamento. Porque as coisas não caminham, não se engane. Se não houver busca constante de suprimento, a lâmpada se apaga, isso é certo. E ninguém está imune. Não tem nenhum super espiritual, isso não existe. Em algum momento sempre falta. Gente que fala que anda fraca na fé. Gente que se afasta do convívio cristão. Gente, não existe, o Duzi e Diego, uma coisa mais antagônica à palavra de Deus do que a gente ter criado uma palavra e gente que se acredita assim como desigrejado. Isso é um absurdo. Isso é aberração, isso é um contrassenso. Porque, desculpa, o Deus que é pessoal, ele é corpo. Fuja desse engano de achar que a sua fé elimina o outro. Não é, isso é fé mentirosa. Não é fé, é fé falsa. Você está acreditando num Deus falso. Eu conheci certa vez uma menina que ela dizia para mim o seguinte: eu primeiro só acreditava em Deus Pai. Depois eu passei a acreditar em Jesus. Mas quando eu conheci o Espírito Santo, eu não preciso de Deus Pai, nem de Deus Filho. Aí eu olhei aquilo e falei: você está falando, você está brincando, né? Não, puxa vida, então você não conheceu o verdadeiro Deus. Está falando até uns nomes bonitos, os nomes que a gente conhece: Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Mas você não conhece Deus. Ela teve a coragem para admitir isso para mim. Mas e aquele que não sabe nem que o Espírito Santo habita o seu coração e não demonstra isso na sua vida? Podemos até dizer que são as circunstâncias da vida. Mas desculpa, não existe vida sem circunstância. Não tem jeito. Em cada momento da vida, ela traz suas bênçãos e seus desafios. Eu ouço algumas pessoas que passam por fortes momentos na sua existência que dizem: agora a minha vida acabou. Pô, bonito esse Deus teu, hein? Você tem todo o poder sobre todas as coisas, é você que determina. Ou como diz o jargão popular aí: baixa a tua bolinha. Baixa a tua bolinha. Que isso não está te levando a lugar nenhum. Dessa eu não passo, não vou aguentar, não vou conseguir. Peraí, calma aí. Baixa a tua bolinha. Deus não deixou de ser Deus. Ele continua a suprir o azeite que você precisa. Só que tem uma coisa: se você ficar dormindo, não se preocupou com azeite, e você quer sair correndo na hora que já aconteceu, para ir na venda comprar azeite, a porta vai estar fechada. Sabe por quê? Não é maldade do Senhor, nem do noivo, é porque o tempo passou. E no momento que você precisa, Deus não está numa prateleira. Jesus não está na prateleira do supermercado para a hora que você achar que você precisa, você ir lá buscar. Ele diz que Ele é presente porque Ele sabe que você não precisa dEle num momento. Sem mim, nada podeis fazer. Isso não é ameaça, não. Isso é fruto de alguém que conhece a experiência humana. Porque Ele veio aqui como homem. Ele sabe como eu e você somos. E essa é a conclusão da experiência de quem viveu a sua vida e diz: Rita, sem Jesus não dá para você não. Você não vai conseguir não, hein, Regis? Tem jeito para você também não. Só por Jesus, que dá força e alento para a existência. Mas o Senhor trata nessa parábola também de um segundo ponto. Primeiro, Ele está falando de lâmpadas sem azeite. Mas Ele também trata da questão do tempo. E essa é uma questão tão cara, eu já falei isso para você várias vezes, e está no texto dizendo que o noivo se atrasou para as bodas, para o casamento. E essa espera levou as madrinhas de casamento, as virgens, a dormir. Cansaram de esperar e foram dormir. E essa demora, ela nos ensina e nos demonstra como eu ajo em relação ao tempo.
E a palavra é prudência. É prudência. Porque, é claro, não te compete conhecer tempo nem época. Mas a gente vive o estado de espera. A gente vive um estado de espera na vida em relação às realizações, e o ponto alto disso é a volta do Senhor Jesus. É uma expectativa. É uma expectativa do porvir. Mas eu e você precisamos saber estar prontos. Isso significa estar preparado para uma longa espera. Você conhece gente que está, agora eu estou pronto para enfrentar o dia de amanhã, né? E aí até usa mal a palavra, deixe para cada dia os seus próprios cuidados. Aí a pessoa não cuida de nada, sabe que vai enfrentar. Eu sei que sexta-feira eu vou para o acampamento e que o ônibus sai às 18 horas. Às 17 horas eu vou começar a fazer a minha mala. Vou perder o ônibus. E não adianta culpar o povo, esse povo da igreja, tão sem sensibilidade, não me esperaram. Irmãozinha, tinha 45 pessoas que chegaram aqui a tempo, só você que não, porque foi fazer a sua mala às 17 horas. A gente é assim, a gente é assim. A falta de previsão de coisas que Deus já nos mostrou que vão acontecer na sua vida. O que o Senhor Jesus está convidando é para que você deixe a eternidade invadir o seu tempo. Se perceba vivendo a eternidade. Não fique presa a condições e situações na vida que elas são absolutamente momentâneas, vão acabar. Às vezes eu estou sofrendo eternamente por uma coisa que vai durar 2 dias. Às vezes eu estou sofrendo eternamente por situações que vão se acabar, ou que não tem sentido, ou que eu dou importância demais para as coisas que são efêmeras. Efêmeras. A gente desfaz as nossas relações por bobagens sentidas. São sentidas seriamente. Que ninguém aqui, acordei hoje de manhã, vou brigar com o Zé Vicente hoje. A gente não é assim, a gente se machuca por situações que são verdadeiras para cada um de nós, mas que se eu for tirar a minha emoção, elas são efêmeras, são pequenas. E a minha cosmovisão, o meu olhar, precisa ser o olhar da eternidade. Deixa a eternidade invadir o seu tempo, o seu cronômetro. Viva disso. Tem uma música que a gente canta aqui que diz o seguinte: é só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada em ninguém pode impedir. Jesus é o plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda, seja feita a tua vontade. Eu só quero a tua vontade, assim na terra como no... Tem uma oraçãozinha que fala disso, não tem? Como é que é o nome dessa oração? Se a gente for levar o Pai Nosso a sério, aquilo ali é um roteiro de vida. Não lembra agora não. Mas vou pedir a Deus por você hoje. Senhor, incomoda para que se lembre do Pai Nosso e reflita sobre cada frase. Não me deixe cair em... Mas livra-me. Deixa o dono do tempo administrar sua história. Mas aqui, Jesus está condenando uma coisa que eu e você fazemos. Não ri não, porque você vai se confessar. Que é o problema da postergação. Adiar. Uma hora eu faço. Mas se tem uma coisa que faz mal a você, é o problema da procrastinação. E a gente tem vários textos bíblicos que nos ensinam o mal da procrastinação. Sabe o que é isso? A gente pode definir procrastinar como um comportamento para adiar alguma coisa que a gente tem que resolver, que a gente tem que lidar, e a gente quer deixar para depois,
Porque a gente acha que vai ter um esforço muito grande, porque a gente vai ser obrigado a se enfrentar, porque a gente acha que não tem condições. E o que a postergação e a procrastinação resolve de problema na vida? Nada. Quer se esconder junto comigo? Porque eu me escondo nisso também. Há certas coisas que só o tempo resolve. Mentiroso. Isso eu falo para me convencer de coisas que precisam ser enfrentadas. Vou falar uma coisa, mas vocês depois não vão ficar me cobrando. Irmãos, eu tenho um armário ali que tem 60 caixas de livro, que não tem lugar dentro aqui do meu gabinete. A minha biblioteca já toma tudo aqui, mas toda a minha biblioteca de música está ali. São 60 livros. Eu não tenho espaço para isso. E eu tenho que resolver isso. Tenho ou não tenho? Tenho. Não tenho que resolver? Mas já eu vou resolver. Só tem 7 anos que eu não trato disso, tá certo? 7 anos está guardado ali. E eu não faço isso. Só que eu me convenço de que o quê? Está guardado, está resolvido. Mas eu preciso resolver. Besteirinha, não é uma besteirinha isso? Aplica aí na tua vida. Tem armário aí que está precisando ser limpo. E não é armário de roupa, não. É coisa aqui dentro, que está precisando ser tratada. Coisas que estão precisando ser abandonadas. E a palavra de Deus nos mostra que a gente precisa manter a nossa vida em dia. Primeiramente com Deus. Conosco mesmo. Com a nossa família. Com os nossos semelhantes. Porque senão, isso aí, irmãos, é madrinha de casamento que está dormindo. É madrinha que está dormindo. Mas tem uma terceira coisa que Jesus está chamando a atenção em amor para a gente. É quando chega o momento de voltar e a palavra para as 5 é tarde demais. Agora não dá mais. Talvez eu e você pudéssemos questionar o fato das virgens prudentes não dividirem o azeite. Custava dividir um pouquinho com a amiguinha lá, poxa, e todo mundo ia ter o azeite, talvez num surto assim comunista, a gente achando que tudo tem que se dividir, e por aí, não se perde nessa palavra que eu falei não, tá? Não vai por esse caminho não, é só como exemplo. Mas você precisa saber que se elas dividissem, as 10 lâmpadas se apagariam num determinado momento. Não teria suprimento para todas, não há como alguém te suprir espiritualmente do que você não tem. Não dá para pegar azeite dos outros, e o azeite aqui é o suprimento do Senhor. Não adianta, isso não vem dos seus pais, não vem da igreja, não vem dos irmãos, não vem dos pastores. Lembre-se, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. É cada um dando conta de si mesmo. E Jesus falou que para alguns é uma palavra dura, mas é a consequência dos nossos atos. Jesus diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Jesus está falando de mim e de você. Que essa atitude de renovo na presença deles, e eu quero insistir, estou repetindo isso tantas vezes, para que você não saia daqui achando que está sendo ameaçado por Jesus, mas não é. Jesus está constatando uma realidade, como as pessoas são e como elas agem. Há coisas que não tem como emprestar, e uma delas é o conhecimento do Senhor, é a vida com Ele, é o exercício de uma fé que ela tem expectativas em Deus. Você pode cansar de ir à igreja e Deus não fazer diferença na sua vida, não escandaliza não. Você pode declarar que não crê em Jesus e continuar com essa vida vazia, despencada, viver aí uma pandemia emocional, porque até acredita em algumas coisas, mas não dá o passo da fé. E o Senhor está dizendo que vai chegar uma hora que vai ser tarde para você, porque os caminhos que você preferiu seguir lhe conduziram para fora da realidade, da certeza de que Deus é presente. Cadê sua lâmpada? Como está sua botija de azeite?
O Senhor Jesus está dizendo para você que Ele quer encher uma vez mais a sua botija de azeite, porque há certas coisas na vida que não adquirimos de uma forma instantânea. Elas precisam ser construídas. Há certas coisas que não podemos obter no último momento. Há certas coisas que não podemos pedir emprestadas. Não se empresta a personalidade. É preciso ser transformada pelo Senhor. Por isso, eu não posso ser uma lâmpada sem azeite. Você precisa do preenchimento que só Jesus dá. Jesus age no tempo que precisa agir. Você precisa estar pronto para a santa ação do Senhor na sua vida, mas não é tarde para uma mudança de vida que passe pelo reconhecimento de Jesus como Senhor e essa verdade produza mudança em sua vida. Mas acabando, haverá um dia que a porta se fechará. Isso é certo. E por que Jesus narra esta boda, essa palavra das bodas? Para nos dizer isso. Vinde a mim agora, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Agora é o tempo de eu te aliviar. Agora é o momento de viver uma fé que é vivida, que é verdadeira. Vinde a mim. Agora é a hora de chegarmos perto do Senhor Jesus. E que Deus lhe abençoe.